Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e, tal qual como eu tinha prometido no vídeo de review do Roland Phantom, hoje vamos ficar a saber mais alguns aspectos em detalhe acerca do Roland Phantom. Bom, o primeiro aspecto que eu gostava de falar tem a ver com as scenes e com a escolha de sons. O que acontece é que o Roland Phantom organiza-se em scenes, o que significa que nós temos, vamos chamar-lhe, as scenes são combinações em que é possível juntar até 16 sons internos ou externos e isso pura e simplesmente significa que nós podemos combinar os sons como quisermos. Mas se nós quisermos, por exemplo, perceber o que é que está dentro de cada scene, existe uma forma de ver isso, que é basicamente irmos aqui onde diz Zone View, e então eu, se carregar uma vez, tenho apenas um som, depois tenho 4, e depois tenho 8, e por fim tenho 16. E eu assim consigo ficar a saber que sons é que estão dentro da minha scene. Depois, se eu quiser, por exemplo, escolher um desses sons, eu tenho que selecionar aqui a zona, por exemplo, vamos selecionar a zona 1 e depois posso entrar aqui, se eu for ao Zone View, tenho aqui a zona 1 e se, por exemplo, eu fizer alterar a zona, automaticamente fica aqui com o som, porque é aquilo que eu pretendo ver no momento. Então, tenho aqui, depois posso, por exemplo, ir aqui a Tone e escolher aqui com a wheel, ou então posso ir aqui ao Acoustic Piano e escolher por categoria. Estes botões aqui de acesso de categoria são muito fáceis e muito simples de utilizar e também são uma ótima opção para nós podermos escolher os sons. Escolhido o som, basicamente é fazer as combinações. Aqui eu consigo gerir volumes, aqui consigo gerir panorâmicos e aqui consigo basicamente mudar entre as primeiras 8 zonas e as 8 zonas seguintes. Outro aspecto em relação às scenes é o singleton. O singleton basicamente permite-nos utilizar como se estivéssemos dentro de uma área que só tem patches e permite-nos ouvir os sons em separado. Se eu carregar aqui onde diz singleton, ele passou automaticamente aqui e se repararem aqui onde diz scene, não tem nada selecionado porque nós não estamos nenhuma scene, estamos só basicamente numa área do teclado onde nos é permitido ouvir só os sons que estão dentro das categorias. Se eu agora for escolher um som de piano elétrico, tenho aqui então. Ou então um som de corda, também tenho aqui. Por isso, basicamente este singleton significa que nós estamos fora da scene, numa zona onde só dá para escolher os sons e ouvir os sons. Voltando às scenes, convém esclarecer que as scenes são basicamente tudo no teclado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos ter scenes que são sons, pode ser um som, podem ser 4 sons, pode ser sons com layer, pode ser sons com split, pode ser sons como nós quisermos e depois essas scenes também se podem transformar em scenes com patterns ou em songs, mas eu explicarei isso mais quando estivermos a falar do sequenciador, ou seja, basicamente só explicar que as scenes no teclado são basicamente a nossa escolha de sons principal, ou a nossa escolha de modo, de tocar principal. Ainda referindo as scenes, eu gostava agora, muito rapidamente, de vos explicar de forma muito simples como é que se faz um split e como é que se juntam vários sons. Vamos imaginar que eu tenho uma música em que preciso de tocar um piano com pad e um lead, ok? Então, basicamente, como é que eu consigo fazer isso tudo numa scene? O primeiro aspecto é, obviamente, a escolha de sons. Se eu preciso de 3 sons, eu vou aqui à Zone View e ponho para ver os primeiros 4 sons, relativamente simples. Depois, por exemplo, se eu preciso de um piano, vamos imaginar que eu vou escolher, por exemplo, aqui o East Coast Studio, que é um dos que eu gosto mais aqui no Phantom. E temos o som selecionado. Depois imaginem que na parte dos pads eu posso vir aqui onde diz pad e se eu carregar uma segunda vez ele abre-me a lista de pads que o teclado tem, por isso torna-se muito mais fácil de vir por aqui. Imaginem que eu vou aqui escolher os strings JP, por isso assim eu só vou ouvir os strings. Se eu carregar aqui para selecionar as duas zonas, já ouço o piano com strings.
bem que os strings estão um bocadinho altos. Se os strings estão um bocadinho altos, eu posso, por isso, simplesmente baixá-los aqui já um bocadinho e fico com... Agora imaginemos que a seguir eu tenho que tocar com um lead e preciso de fazer um split. Imaginem que eu quero o split aqui, por isso basicamente posso ir aqui onde diz range e vamos supor que aqui eu consigo definir que aqui é o C5 e aqui o C5. Como eu tenho estes dois sons selecionados, basicamente tenho isto e aqui não tenho nada. Então posso ir aqui à terceira zona e escolher um lead, chego aqui à parte de synth e, por exemplo, pode ser aqui outra vez, vamos carregar outra vez, podemos buscar então, por exemplo, aqui este Sol lead. Então tenho, assim, lá está, assim está só selecionada a zona. Se eu a ligar aqui, ok, então fico com a divisão feita como é suposto ser. E ainda falta, obviamente, mexer aqui no ponto mais baixo. Neste caso até seria mais assim. Então como é que eu posso agora definir como é que vou tocar? Se eu quiser só tocar piano, tenho que, por exemplo, selecionar só ali a zona 1 e desligar estas duas. Quando quiser o pad, tenho aqui. E quando quiser o lead, tenho ali e posso ter aqui o piano pad. Ou seja, carregando aqui no 1, 2, 3, basicamente eu consigo fazer isto. Imaginem vocês que, na realidade, são precisos mais sons e isto acaba por se tornar um bocado confuso, desligar sons e ligar sons, etc. O que é que vocês poderão fazer? Podem, por exemplo, fazer uma scene chain. Então o que é uma scene chain? Uma scene chain é, basicamente, nós chegamos aqui onde diz chain, se carregarmos aqui em Edit, temos aqui uma Initial Scene, Edit, e eu agora posso vir aqui e fazer Select Scene. Imaginem que eu quero selecionar aquela que nós estivemos a fazer agora, a 33, e agora se eu carregar aqui em Next, posso selecionar Scene, e por exemplo, vamos supor que no meu verso eu tenho que só tocar um pad, vamos pôr ali pads, depois na outra scene a seguir eu só vou tocar pianos, por isso posso pôr ali os pianos, e depois a seguir volto à mesma scene de introdução, e depois imaginem que eu ainda tenho que tocar um lead, Select Scene, e agora venho aqui, por exemplo, onde diz Soft Synth, Soft Lead Menu. O que é que eu defini? Defini uma fila de scenes alinhadas corretamente para eu tocar a minha música. Então basicamente o que é que eu tenho que fazer? Estou aqui a tocar com esta scene. Se eu fizer aqui posso passar para a seguinte, depois a seguir passo para a outra, e a seguir para a outra, e a seguir para a outra. Tudo isto na mesma música e sem corte de sons, como vocês podem ver. Não há corte de sons. Por isso, é uma forma muito interessante também de organizar os sons e faz-nos também poder ter aqui mais opções, sobretudo quando nós temos aquelas músicas mais exigentes que têm muitos sons e que têm muitas partes diferentes, com muitos splits, com o que quer que seja, e nós não estamos para estar a pensar em fazer não sei quantos sons, quando muitas vezes até já temos os sons mais ou menos preparados, então com as scene chains isso resolve-se. Ok, aqui também relacionado um bocadinho com as scenes, queria explicar aqui um bocadinho a utilidade destes multipads aqui. Os multipads, à primeira vista, seriam sobretudo para tocar percussão, ou instrumentos de percussão, mas na realidade aqui no Phantom tem muitas utilidades. A primeira delas, por exemplo, se eu vier aqui onde diz Pad Mode e tiver o Sample Pad, é, por exemplo, poder disparar samples a partir daqui, por isso agora se eu carregar aqui no 1, e depois se eu carregar no 2 tenho um baixo, se eu carregar no 3 tenho... Mas imaginem que eu não gosto desta. E posso, por exemplo, fazer estes três a tocar ao mesmo tempo. E ainda posso juntar mais um. Ok? Por isso, ou seja, aqui na parte de Sample Pad é basicamente isto. Aqui, se nós formos aqui ao Pad Mode, imaginem, por exemplo, eu tenho aqui esta zona que tem estas zonas todas ativas, mas eu quero só ouvir uma das zonas, mais rapidamente chego aqui e automaticamente posso selecionar uma zona para fazer solo. Por exemplo, se eu fizer solo à zona 1, tenho o piano e aqui
tenho o piano elétrico. Pronto, entre muitas das funções que estão aqui, Partial Select, o DAW Control, Keyboard Switch Group, todas estas coisas são muito fáceis de atribuir e de definir. E depois há aqui mais uma que eu depois gostava também de mencionar quando nós falarmos aqui do sequenciador, que é o Variation Play. De qualquer das formas, para explicar que os multipads basicamente servem para fazer muito mais do que apenas tocar percussão ou lançar samples. Pena é que não tenham sensibilidade ao toque para nós podermos usá-los ainda mais como para, por exemplo, tocar percussão, e também poderiam ser talvez um bocadinho maiores. Para esse efeito teriam que ser talvez um bocadinho maiores. De qualquer das maneiras, estes multipads são muito úteis. Bom, e já que estávamos a falar dos multipads e de percussão, para quem não se ajeita muito a sequenciar bateria ou elementos de percussão num teclado, o Roland Phantom tem aqui uma solução que são os Rhythm Patterns. Se eu carregar aqui onde diz Rhythm Patterns, tenho aqui aquilo que poderia ser uma intro, verso 1, verso 2, etc. Se eu carregar aqui onde diz intro, e este é só o primeiro. Nós temos aqui, salvo erro, 59 opções de ritmos, e depois também temos vários kits, onde nós podemos selecionar aquele que mais nos convier para o estilo que estivermos a fazer. E esta é uma forma muito simples até de conseguirmos, por exemplo, fazer uma pequena jam, porque basta pôr um ritmo e estamos a tocar, temos aqui as zones, temos tudo, por isso é muito simples de começar a fazer logo qualquer coisa. Para falar dos patterns ou etc., nós temos que falar, obviamente, do sequenciador. Então, o sequenciador é muito completo aqui no Phantom e, sobretudo, mais do que ser completo, é muito simples de utilizar e é muito fácil de começar a utilizar este sequenciador. Bom, se eu entrar aqui onde diz Pattern, vocês conseguem ver aqui uma coisa ao estilo do Ableton Live. Eu vou selecionar aqui outra scene que tenha já coisas gravadas para nós conseguirmos perceber aqui um bocadinho mais. Já agora refiro então que, como eu tinha dito há pouco, as scenes podem ser tudo. Aqui neste caso também é possível atribuir várias cores diferentes às scenes e, por exemplo, aqui nesta primeira scene que nós temos aqui, a primeira em que o teclado inicia, nós temos, por exemplo, aqui um amarelo que diz Pattern e depois temos aqui um rosa que diz Song. Já lá irei à parte do Song, vamos agora à parte do Pattern. Então, o que é que acontece aqui no Pattern? Se eu entrar aqui onde diz Pattern, tenho isto tudo aqui. Então, neste caso, está selecionada para tocar a zona 2 e se eu fizer, por exemplo, play aqui, se eu fizer um play, o que está selecionado para tocar aqui vai ser esta primeira, mas eu posso selecionar a primeira parte toda aqui. Acontece que o baixo ficou fora de sincro, mas de qualquer das formas, agora com o play já vai ser. Imaginemos então que eu agora quero tocar, por exemplo, a parte B, então eu posso basicamente carregar aqui no B, ou no C, muito fácil, mas na realidade nós temos aqui 8 e não é muito fácil de selecioná-los uns aos outros, e é aqui, por exemplo, que entram os multipads. Nós podemos ir aqui onde diz Pad Mode e vir aqui onde diz Variation Play, e se eu carregar aqui em Variation Play, vocês podem reparar que automaticamente mudou as cores laterais, então as primeiras 4 estão aqui, as outras estão ali. Se eu carregar aqui no 1, carregar no 9, tenho a C, ou seja, aqui nos multipads é muito mais fácil, por exemplo, de selecionar, caso nós tenhamos que tocar uma música em que temos estes patterns desta forma, acaba por se tornar muito mais fácil. Outro aspecto que eu gostava também de referir aqui em relação ao sequenciador é a questão da edição. Em termos de edição, nós temos aqui, por exemplo, um piano roll
e que nos permite fazer não só alterações em termos daquilo que vocês podem ver aqui das notas e da velocity, mas também temos outras opções, por exemplo, modulation, volume, etc. Temos aqui muitas opções e nós podemos utilizar isto um bocadinho, lá está, ao estilo que se utiliza num programa, num sequenciador de computador e que também nos facilita um bocadinho a vida. Lá está, acaba por ser, para quando nós não temos um computador à mão, acaba por ser relativamente prático e mais simples do que outros sequenciadores de outras workstations. De qualquer das formas, isto acaba por fazer, e depois aqui o Pattern Utility também é importante explicar, porque nos permite rapidamente mexer patterns para um lado ou para o outro, fazermos como nós quisermos, combinarmos, fazermos cópias de vários patterns quando queremos utilizar sons diferentes a fazer exatamente a mesma sequência. Acaba por se tornar relativamente simples de compor aqui uma música em menos de nada. Por falar em facilidade de mexer com as patterns, há aqui um aspecto do sequenciador que eu gostava só aqui de vos mostrar, que é o TR-Rec, que eu efetivamente gostei muito e diverti-me aqui um bocadinho com o TR-Rec. Porquê? Porque basicamente permite-nos sequenciar ao estilo de uma drum machine e acaba por tornar um bocadinho mais fácil o processo de gravação. Então como é que funciona? Eu basicamente posso chegar aqui por exemplo, tenho aqui uma scene inicial, vamos supor que é esta aqui, vamos aqui ao Zone View e vamos entrar aqui, vamos pôr em 4, que é mais fácil, e eu agora vou chegar aqui e vou selecionar uma bateria, chego aqui a Drums, e tenho aqui um kit de bateria, vamos escolher aqui uma TR, para isto fazer mais sentido, já que estamos a mostrar o TR-Rec. Então temos aqui, por exemplo, é mais fácil assim, chegamos aqui e, por exemplo, temos uma TR-909, chegamos aqui e temos a TR prontinha a tocar. Então, se eu agora chegar aqui no TR-Rec, ele automaticamente ficou no primeiro pattern da primeira zona, claro. Vemos aqui a pattern é onde ali que está, e depois vamos então aqui, vamos selecionar o bombo, e eu automaticamente, ao ter tocado o bombo desta forma, posso atribuí-lo, por exemplo, aos primeiros tempos de cada compasso, por exemplo, então já tenho. Mas, por exemplo, imaginem que eu no segundo e no quarto tempo quero um bombo com um bocadinho menos de força, posso fazer assim e automaticamente fazer isto, e que se repararem, trocou logo automaticamente, então tenho um bombo com mais power no primeiro e do terceiro, e mais fraco no outro. Pois imaginem, por exemplo, vamos aqui à procura de um prato de choque, e o que é engraçado é que nós, ao fazermos aqui, automaticamente fica selecionado ali e nós podemos selecionar como é que queremos. Por exemplo, podemos fazer um prato de choque em que temos mais forte e menos forte. E então vamos fazer aqui no primeiro, no quarto, aqui, e depois um menos forte, aqui, aqui, aqui e aqui. Então temos. Então, por exemplo, queremos uma tarola, pode ser aqui, e temos uma tarola no. Então temos. Imaginem que queremos aqui o prato aberto, no último, então. Okay? E isto torna muito fácil o processo todo e acaba por se tornar bastante divertido também, devo confessar, porque achei muita graça a poder trabalhar assim. Nós podemos depois aqui selecionar o que é que, em termos de scale, o que é que queremos, e a length também podemos selecionar. Por isso, acaba por se tornar muito fácil de utilizar aqui o TR-Rec do sequenciador. Depois, então, falando do sequenciador e aproveitando agora para passar para a parte de fazer uma song, o que é uma song versus o sequenciador ou as patterns? O sequenciador tem basicamente as patterns gravadas e nós podemos utilizar essas patterns conforme quisermos. A song é uma organização dessas patterns para serem uma intro, um verso, um refrão, e isso fica tudo automaticamente definido, e a única coisa que nós temos é que fazer play e, se quisermos, tocarmos por cima. Por exemplo, se eu for aqui tenho aqui, como vocês podem ver, tenho estas patterns aqui, então temos a pattern A, ok,
Ok, este aqui nem sequer dá muito espaço para tocar. Mas de qualquer das formas, para aquilo que nós pretendemos aqui, dá perfeitamente para explicar. Então imaginem, isto para estar organizado numa song, o que nós pura e simplesmente temos que fazer, temos aqui a parte que diz grouping, e aqui temos 3 grupos, o A, o B e o C, que têm também ali uma nova, tem ali uma length, ou seja, a duração definida. E, por exemplo, imaginem que eu quero criar um grupo novo, selecionando, por exemplo, isto aqui. Então tenho esta parte selecionada e se eu fizer aqui grouping, posso, por exemplo, chegar aqui ao grupo 4 e fazer set e set do grupo 4, ou seja, este novo grupo, basicamente utilizando algumas das patterns que estão ali, é uma nova secção da música. Estamos a utilizar algumas patterns que estão ali, mas é uma nova secção da música. Então, se eu fizer, eu já fiz set, vamos sair, e agora se eu for onde diz group, temos aqui o grupo propriamente dito e eu posso definir qual é a duração deste grupo. Se eu quero que este grupo faça um compasso, 5 compassos, whatever, pronto, então neste caso aqui vamos pôr 8, e então aqui temos mais ou menos tudo isto definido e agora temos aqui esta opção que diz Make Song. Então se eu for aqui onde diz Make Song, aquilo que eu posso fazer é adicionar este grupo aqui à música, tenho aqui o grupo selecionado, e faço Add e automaticamente ele fica ali. E se eu entrar aqui em Song, posso também definir, editar, por exemplo, eu tenho que entrar aqui em editar e aqui eu consigo definir quantas vezes é que eu quero que se repita ou se quer que faça loop ou o que quer que seja. Por isso, basicamente torna-se muito simples de definir e depois podemos, por e simplesmente, ir adicionando coisas. Imaginem que eu, por exemplo, quero voltar depois à parte C, faço Add, depois posso vir aqui à parte A e faço Add e depois posso novamente ir aqui ao Song, Edit e repetir o que quer que seja, selecionar, etc. Acaba por tornar muito fácil de rapidamente compor aqui um esqueleto de uma canção utilizando o sequenciador e é talvez por causa disso que eu referi que realmente acaba por se tornar aquilo que a Roland diz, que é um Creative Hub, permite-nos fazer muitas coisas muito interessantes aqui com o sequenciador. Um aspecto que eu também acho importante referir é a questão do DAW Control. Eu não tenho aqui um computador para vos mostrar, mas posso-vos garantir que é muito fácil. Nós basicamente carregamos aqui, estando com o teclado ligado em USB ao computador e obviamente tudo bem instalado, com os drivers, tudo, etc. Se nós entrarmos, por exemplo, aqui onde diz Main Stage Logic, que é exatamente o programa que eu tenho, eu automaticamente ficarei a controlar as coisas principais e os sliders com as pistas. É muito fácil e fica logo tudo muito facilmente visível, por isso também é uma solução muito bem integrada que a Roland pensou aqui para o Phantom. Bom, outro aspecto e o último aspecto que eu gostava de referir aqui, talvez por ser um bocadinho mais denso, mas também não querendo também alargar demasiado o vídeo, é a edição de som, sobretudo a edição mais detalhada do som. Porque, por exemplo, se eu entrar aqui agora na Zone View, tenho aqui uma Initial Scene e posso entrar, por exemplo, vamos escolher aqui um pad que é mais fácil de perceber estas diferenças, mas desta vez, em vez de utilizarmos um som dos modelos específicos, vamos utilizar, por exemplo, um som aqui do Zencore. Imaginem que eu quero, por exemplo, aqui o Padawan. Ok? Então, se eu entrar agora aqui neste som, posso entrar aqui no menu e fazer Tone Edit. Também poderia entrar por aqui, mas aquilo que eu gostava de referir é a questão dos LFOs. Nós temos aqui muitas coisas perfeitamente normais e temos aqui muita edição com uma forma de visualização muito fácil de entender, por exemplo, a questão do Filter Envelope, do Amp Envelope, etc. Tudo está definido, mas gostava de referir então aqui os LFOs. Por exemplo, o LFO 1 e o LFO 2, o LFO, como vocês sabem, chama-se Low Frequency Oscillator, é a designação, e então, por exemplo, se eu chegar aqui ao LFO 2, posso, por exemplo, fazer um Step LFO. O que é um Step LFO? Posso definir alterações no som de uma forma mais ou menos sequencial, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, e vamos fazer assim e assim. Isto vai ser uma coisa diferente, mas de qualquer das formas, para aquilo que eu pretendo aqui, dá perfeitamente para perceber. Nós temos aqui o rate, podemos definir qual é que queremos, o que é que queremos do rate, e depois temos que ir aqui ao LFO Destination, só explicar que o som, por exemplo, está assim,
perfeitamente normal, e se eu for aqui ao LFO Destination e for ao LFO 2, tenho então a possibilidade de definir, por exemplo, se eu for aqui ao Pitch Depth, posso, se eu exagerar, vamos ter uma coisa muito... Então um bocadinho. E isto é tudo definido pelo o Step LFO, onde eu automaticamente defini todas estas alterações. Por isso, mesmo neste aspecto, é muito completo e, sobretudo, é visualmente muito fácil de entender, também a parte dos envios, etc. E depois, se eu, por exemplo, quisesse pura e simplesmente estar na parte de Zone View aqui e pura e simplesmente mexer aqui, vocês podem ver que automaticamente mexer no filtro, na Resonance, tudo isto é automaticamente visível. Por exemplo, aqui nos oscillators eu posso escolher logo se quer uma saw, se quer uma square, o que eu quiser, e posso escolher o tipo de oscilador, PCM, Virtual Analog, PCM Sync, Super Saw ou Noise. Ok? Pronto, então isto é, e em relação ao ADSR a mesma coisa. Se eu, por exemplo, mexer aqui no ADSR, nós conseguimos ver logo no ecrã o que é que aparece e o que é que deixa de aparecer, o que também nos facilita muito, e nós podemos escolher o tipo de filtro onde estamos a mexer, o filtro envelope e o pitch envelope, ou seja, todas estas coisas nos permitem fazer muitas alterações no som em tempo real, ou então numa situação mais detalhada como aquele LFO. Também queria referir que quando nós passamos para os modelos específicos, neste caso o Jupiter 8, o Juno 106, etc., nós passamos a ter basicamente os mesmos controlos que teríamos no teclado, obviamente não visualmente aqui no teclado, mas sim no ecrã. E então, por exemplo, se eu agora selecionar aqui um som que, por exemplo, fosse do Jupiter 8, vamos selecionar aqui um pad do Jupiter 8, pode ser mesmo este primeiro, e se eu entrar aqui, tenho este som, não é? Se eu for aqui à parte menu, Tone Edit, e automaticamente tenho um aspecto visual já do Jupiter 8, tenho estas escolhas aqui, e se vocês se recordam, por exemplo, em relação ao LFO, só temos aquele LFO ali, oscilador, VCF, VCA, envio 1, envio 2, etc. Ou seja, temos aqui depois os efeitos no fim. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós estamos a trabalhar com os sons do Jupiter 8 especificamente, temos o interface de um Jupiter 8, e se eu, por exemplo, agora, de um momento para o outro, chegasse aqui e mudasse para um som, por exemplo, do Juno 106, vou escolher aqui um do Juno 106, por exemplo, Softpad, se eu escolhesse este som, ao fazer a edição, teria, por exemplo, já completamente diferente as opções aqui na minha lateral. Tinha um LFO, tenho o DCO, VCF, VCA, envio, etc. Por isso, todas estas coisas nos fazem entender que o teclado está pensado para agir de forma diferente. E também mais um detalhe engraçado, aqui, se vocês repararem, isto estava laranja quando nós estávamos a mexer num som do Jupiter. No Juno temos um interface vermelho, e depois, por exemplo, se formos aqui novamente ao Zone View e optarmos, por exemplo, por um som do JX8P, fica verde, e se formos ao SH101 fica neste esbranquiçado, e se formos ao Zencore fica azul. Ou seja, nós até visualmente conseguimos perceber em que tipo de som é que estamos a mexer ou que tipo de som é que estamos a editar naquele preciso momento, o que torna a experiência de edição também muito mais fácil, e realmente é uma mais-valia neste Phantom. Bom, e basicamente, para vos dar a conhecer alguns dos aspectos mais básicos aqui do Phantom, era isto que eu vos queria explicar. Como podem ver, é uma máquina com muitos recursos, com muitas possibilidades, e que com o tempo eu vim a perceber que é uma máquina muito válida. Confesso que nos inícios, quando o Phantom foi lançado em 2019, não fiquei particularmente convencido com aquilo que apresentava, mas com as várias atualizações de software que o teclado foi tendo, especialmente com aquela em que adiciona os modelos específicos, e depois com aquela que adicionou o Virtual Tone Wheel, e agora a nova 3.0 que também adiciona mais um engine que é o Enzyme, tudo isto
acaba por tornar a máquina também muito mais valiosa e também lá está, um Creative Hub que nos permite, por exemplo, ter esta máquina no estúdio e fazer praticamente tudo aquilo que podemos fazer com um sintetizador. Bom, e vamos ficar por aqui neste vídeo que também já vai longo. Da minha parte, espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Eu vou continuar a publicar mais alguns conteúdos acerca aqui do Phantom, vamos comparar aqui com o Montage também. E então, neste caso, espero que vejam também esses conteúdos e os outros vídeos todos do canal. Já sabem, deixem um like, comentem e subscrevam caso queiram ficar a par das últimas novidades. Da minha parte, muito obrigado pelo tempo que despenderam desse lado e até ao próximo vídeo.